Fala, povo! Hoje eu vou contar como meus pais se conheceram em um ônibus. Mas antes eu vou contar um pouco sobre eles. Então, o meu pai, ele nasceu na Argentina quando meu avô foi fazer intercâmbio da faculdade. Mas com uns 3, 4 anos ele voltou pro Brasil e por isso ele não sabe falar espanhol. Mas até hoje ele fica fingindo pra todo mundo achar que ele sabe falar espanhol. E ele é meio que um Mauricinho. E a minha mãe, ela sempre viveu no interior até uns 15, 16 anos. Com as 5 irmãs e o único irmão homem que ela tem. Quando minha mãe, com uns 15, 16 anos, se mudou para a cidade grande, o meu pai já tinha terminado a faculdade, porque ele é 9 anos mais velho e ele virou dentista. Então, uma vez, a minha mãe foi pegar um ônibus para se inscrever num concurso com a minha tia, Jaque. E aí, os ônibus estavam muito lotados. Todo ônibus que estava passando, elas não conseguiam pegar, porque estava lotado. E no ponto de ônibus estava elas duas, minha tia e minha mãe, e o meu pai. Mas a minha mãe nem tinha percebido que meu pai existia. Até que quando o próximo ônibus chegou, eles saíram correndo para pegar o ônibus, porque senão não ia ter local para eles sentar. E tinha exatamente 3 assentos, os 3. Então, quando eles entraram no ônibus, o cobrador, ele pediu a minha mãe para entregar a passagem dela, e minha mãe aproveitou para perguntar onde que ficava aquele lugar que ela queria ir, e mostrou para ele, porque minha mãe não sabia onde é que era, ela estava perdidinha. E aí o meu pai olhou de fuxiqueiro e viu que ele estava indo para o mesmo lugar. Só que ele falou para minha mãe perguntou, então você sabe onde é que é? Ela falou, não. Então minha mãe, nossa, então tá todo mundo perdido. Ele morreu de rir e foi sentar no lugar. Meu pai ficou no meio, bem do lado da minha mãe, que ficou no canto. Então eles ficaram conversando e meu pai acabou dando o cartãozinho de dentista para ela. E minha mãe falou que estava precisando, porque minha avó estava precisando fazer uma limpeza nos dentes. E eles desceram do ônibus e não se viram mais por um tempo. Então, cerca de um mês depois, a minha mãe viu, ela conhecia o tio do meu pai, que tinha uma loja de celular bem perto da onde ela trabalhava como manicure. Então, ela viu o meu pai lá na loja do tio dele, que eles começaram a se conversar de novo. E meu pai começou a ir direto lá na loja do tio dele, só pra ver a minha mãe. Então, quando ia ter a festa dos namorados lá na igreja da minha mãe, ela decidiu ir perguntar o dono da loja, que era o tio do meu pai, como que era ele, se ele era solteiro, tinha filho, era casado. Aí ele falou que era solteiro, nunca casou, não tem filho e também era crente. Aí minha mãe falou, nossa, então é o homem que eu queria. E decidiu pedir o meu pai para ir na festa do namorado junto com ela, porque meu pai nunca teve coragem de chamar ela. Logo, o meu pai começou a namorar com a minha mãe quando ele foi pra festa dos namorados com ela e beijou ela. Então, depois de 1 ano e 3 meses de namoro, casamento, noivado, eles se casaram e tiveram a minha irmã com 1 ano de casamento. E ela é 8 anos mais velha do que eu. Nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou contar sobre a minha infância e o meu nascimento. Obrigado por quem assistiu até aqui e continue me incentivando a falar mais sobre a minha vida, se inscrevendo e mandando esse vídeo para outra pessoa. Tchau, povo!